No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar nas vestidas de ursos mais brutais já registradas. Histórias reais, em que encontros aparentemente comuns se transformaram em tragédias imprevisíveis. Número 1. A caçada que se inverteu no Alasca. Aquele 9 de setembro de 2016 amanheceu envolto por uma névoa baixa que se agarrava às encostas tomadas de abetos pretos e moitas de amieiro acima do vale estreito da região de Cooper Landing, no Alasca. Ali, um único caçador avançava pela vegetação densa, convencido de que sua presa tinha caído ali por perto, sem saber que algo muito maior já havia tomado posse dela antes. Mark Ellison, com 42 anos, era natural de Wasilla e passara a vida inteira mergulhado nas atividades ao ar livre. Ele trabalhava como técnico de linha em uma companhia de energia local e, a cada outono, se dedicava rigorosamente à caça com arco, fosse atrás de alces ou caribos, quase sempre sozinho. Mark tinha abatido seu primeiro touro com um arco recurvo aos 16 anos e nunca abandonara o gosto por perseguições silenciosas, preferindo rastrear a esperar escondido em abrigos. Seu garagem refletia esse estilo disciplinado. Caixas identificadas, pontas de flecha separadas por função, chamadores, refeições desidratadas, tudo organizado com uma precisão quase militar. Para ele, preparação era sinônimo de controle sobre o risco. A caça daquele fim de semana tinha um objetivo claro: encontrar um touro que, segundo rumores, estava vagando pela drenagem do rio Kenai. O plano de Mark era simples. Ele caminharia ainda na madrugada de sexta-feira, seguiria rastros até o anoitecer e acamparia no alto da crista acima da área mais plana. Levava consigo o arco composto, um cilindro de spray de pimenta preso ao peito, uma lona prateada e uma câmera presa ao suporte no peitoral. Conhecia suficientemente bem a região para se orientar sem fitas de marcação, preferindo registrar pontos de referência no GPS. A caçada importava tanto pela carne quanto pelo silêncio da floresta. Esse isolamento era, para ele, mais valioso do que qualquer troféu. Antes de sair, garantiu à esposa que estaria de volta na noite de domingo. 2 dias fora, nenhum risco, segundo acreditava. No fim da tarde, o céu abriu e revelou encostas íngremes que desciam para áreas tomadas de arbustos de amieiro que chegavam à altura da cintura. Mark seguiu um rastro de sangue muito leve por uma trilha estreita usada por animais, sentindo o solo macio e irregular sob as botas. Parou uma vez para preparar uma flecha, observando pegadas úmidas e recentes marcadas no barro. Mas havia detalhes que ele não percebeu. A trilha que seguia se estreitara bruscamente. A vegetação quebrada na altura da cintura entregava movimento pesado, e um cheiro forte, adocicado e denso, misturava odor de carniça com o inconfundível aroma de urso. O vento virou de suas costas para o lado esquerdo, levando seu cheiro diretamente para aquilo que estivesse depois da próxima curva. Mark diminuiu o passo, mas não recuou. As gotas de sangue se tornavam maiores, a vegetação mais fechada, e ele acreditava que o alce ferido havia tombado bem próximo. Sussurrou para a câmera presa ao peito que tudo ali era fresco. O áudio captou sua respiração curta, segundos antes de um rosnado profundo e grave romper a folhagem. Ursos marrons da península do Kenai são enormes, podendo ultrapassar 360 quilos e morder com força suficiente para esmagar ossos com facilidade. Geralmente evitam contato com humanos, mas defendem carcaças com violência. Um urso surpreendido a curta distância reage quase sempre com um ataque fulminante, movido por instinto, não por fome.
guardas florestais haviam alertado naqueles dias sobre carcaças recentes próximas às drenagens, locais de alimentação comum antes do período de engorda para o inverno. Ninguém saberia se Mark chegara a ver esses avisos. O que aconteceu a seguir foi registrado quase todo na câmera recuperada. O equipamento tremeu quando Mark girou o corpo rapidamente, captando apenas um borrão de pelo castanho surgindo da vegetação. A flecha disparou no meio do movimento, desaparecendo na massa de pelos antes do impacto. O urso o atingiu em questão de segundos, derrubando-o para trás. A câmera caiu entre a grama, metade coberta de terra. O áudio registrou a respiração pesada, um único suspiro de Mark e, em seguida, ruídos úmidos de rasgos, galhos quebrando e movimentos abafados. Foram 19 segundos de sons interrompidos por pequenos estalos e respirações rápidas e sufocadas, até que tudo cessou, restando apenas o sussurro do vento no microfone. Investigadores determinaram mais tarde que se tratava de uma fêmea adulta, por volta de 320 quilos. O ataque durou menos de meio minuto. A posição do arco e do spray indicava que Mark jamais teve chance de usá-los. Marcas profundas de garras no tronco de um abeto mostravam que o urso girou durante o ataque, comportamento típico de ação defensiva. O corpo foi encontrado parcialmente coberto por terra e folhas, prática comum quando os ursos tentam proteger um alimento. O ombro esquerdo estava deslocado e o pescoço apresentava trauma esmagador, compatível com uma única mordida. Os guardas localizaram Mark naquela noite após o GPS registrar sinal imóvel. Foram necessárias quase 3 horas de busca aérea até identificar o brilho da lona prateada. Ao chegarem, o urso ainda rondava o local, circulando a carcaça. Um dos guardas disparou um tiro de advertência. O animal recuou poucos metros, bufando, antes de se afastar de vez. A retirada do corpo só ocorreu na manhã seguinte, com a luz apropriada. A autópsia em Anchorage confirmou fraturas cervicais severas, lacerações extensas no torso e perda maciça de sangue em poucos minutos. Havia detritos de floresta nos pulmões, indicando que Mark respirou por instantes após o primeiro impacto. As autoridades classificaram o caso como ataque defensivo, observando a presença da carcaça do alce nas proximidades. A ursa foi rastreada por 2 dias e sacrificada depois de se aproximar novamente da equipe de recuperação. O comunicado oficial concluiu que a morte foi resultado de um encontro acidental com fauna selvagem. O funeral ocorreu 3 dias mais tarde, pequeno e reservado. O arco composto foi colocado ao lado da urna, com as cordas cortadas. Amigos o descreviam como alguém avesso a riscos desnecessários, um homem que calculava cada passo e cada disparo. Sua morte, diziam, lembrava que até a disciplina mais rígida pode fraquejar frente ao acaso. Caçadores da região deixaram 2 flechas na entrada da trilha naquele mesmo fim de semana, marcadas com suas iniciais. Na primavera seguinte, o local voltou a ser tomado por moitas de amieiro, silencioso, intacto, como se nada tivesse acontecido. Mas a lição permanecia. Experiência nenhuma salva quem, sem perceber, se coloca entre uma ursa e sua caça. Número 2. O silêncio do rio Situque. Era 15 de julho de 2015, próximo à região de Yakutat, no Alasca. O rio Situque corria gelado, alimentado pelo derretimento das geleiras, inchado e veloz o bastante para carregar troncos inteiros sem esforço. Nas margens opostas, 2 homens pescavam afastados entre si, envolvidos na rotina calma de arremessar e recolher, cada movimento acompanhado apenas pelo som da água deslizando sobre o cascalho.
A tranquilidade daquela manhã só seria interrompida por algo mais pesado do que a corrente. Nathan Collins, chamado de Nate pelos amigos, tinha 37 anos e era natural de Whitehorse, no Canadá. Trabalhava como técnico de equipamentos para uma empresa regional de energia, função que o mantinha firme durante os longos invernos do território de Yukon. A pesca com mosca era seu contraponto: precisão, paciência e uma dança ritmada entre linha, ar e água. Ele estudava os rios como quem decifra um mapa vivo. Depois de anos pescando perto de casa, sentia que precisava de um desafio maior. Quando seu amigo de longa data, Dylan Price, o convidou para uma viagem de uma semana ao Alasca, Nate aceitou, dizendo que aquela seria a chance de testar sua linha onde os peixes de verdade correm. Ele tinha habilidade, tinha equipamento de primeira e possuía o bom senso adquirido nas vastidões do norte. O que lhe faltava era a experiência com os ursos do Alasca, muito maiores e mais ousados do que os de sua região. Os grandes ursos marrons dali podiam ultrapassar 360 quilos e eram guiados pelas corridas de salmão, alimentando-se por até 20 horas diárias durante o auge do verão. Passavam os dias engordando para enfrentar o inverno, avançando pelas margens dos rios e áreas de maré. Embora geralmente evitassem humanos, disputas por alimento ou encontros inesperados desencadeavam ataques defensivos. Moradores costumavam dizer que, quando o vento muda, o silêncio do rio pode significar proximidade de algo maior. Pelas margens, restos de salmões e fezes frescas eram alertas claros. Naquela manhã, Nate e Dylan pousaram num pequeno avião de asa alta que os levou de Yakutat até o ponto de pesca pretendido. Carregavam barracas, roupas impermeáveis e um arsenal de itens para afastar ursos: spray, sinalizadores, sinos. Dylan já pescara no Situque antes e sabia onde os salmões se acomodavam sob barrancos escavados pela água. Mas aquele afluente específico era novidade para ambos. Eles montaram acampamento sobre um banco de cascalho a pouco menos de 1 quilômetro de onde o rio se dividia em canais rasos. Combinado entre eles: manter sempre contato visual. Nate prendeu o spray de urso ao colete mais por hábito do que por medo. Nunca tivera de usar aquilo. Ainda pela manhã, Dylan foi quem percebeu os primeiros sinais. Um salmão meio devorado jogado na areia e pegadas profundas e recentes. Avisou Nate aos gritos que seria melhor subirem o rio. Nate acenou, acreditando tratar-se de um resto antigo. Mas então a brisa mudou, levando seu cheiro para a curva do rio. Ele não percebeu o leve movimento rompendo a lâmina d'água. Dylan foi o primeiro a ver. Um urso enorme, de pelagem escura e ainda molhada, estava com a cabeça abaixada devorando um salmão na margem. O animal ergueu o focinho, farejou, e a distância entre eles não ultrapassava pouco mais de 12 metros. Dylan relataria depois que o urso se ergueu em 2 patas, largo no peito, gotejando água enquanto balançava a cabeça na tentativa de captar melhor o cheiro. Em seguida, emitiu um grunhido grave, tão forte que se sobressaiu ao barulho do rio. Dylan gritou e acenou os braços, mas Nate só conseguiu virar o rosto quando o urso desceu de imediato para as 4 patas. A arrancada foi explosiva. Em poucos segundos, a distância se desfez. Nate tentou puxar o spray, mas a trava de segurança prendeu no tecido do colete. A vara de pesca caiu sobre as pedras quando o urso se chocou contra ele com força suficiente para arrastá-lo até a água rasa. A câmera presa ao boné de Dylan gravou parte do ataque. Manchas escuras em movimento, água espirrando, o borrão da pelagem do urso, e então o quadro tremendo quando Dylan virou e correu. Ele congelou por um instante antes de disparar em direção à linha de árvores,
gritando por socorro e apitando sem parar. Olhou para trás apenas uma vez e viu o urso balançando o corpo de Nate pelo ombro, com as mandíbulas afundadas profundamente. Mais tarde, marcas de sangue em duas poças separadas revelariam que a luta durara só alguns poucos segundos antes de o urso arrastar a vítima para dentro de uma área fechada por vegetação. A trilha do ataque estava marcada por galhos quebrados acima da altura da cabeça e por arranhões no solo que se estendiam por cerca de 180 metros rio abaixo. Equipes de resgate, chamadas por Dylan, seguiram o rastro e encontraram os restos no dia seguinte, enterrados parcialmente sob solo, musgo e folhas, um hábito comum dos ursos para esconder alimento de outros animais. A autópsia indicou múltiplas mordidas no ombro e no pescoço, além de trauma esmagador na parte superior da coluna, lesão que provavelmente o matou segundos após o ataque. Cortes defensivos nos braços mostravam que ele tentara proteger a cabeça. O cenário não exibia sinais de alimentação prolongada. O urso havia arrastado e escondido o corpo, depois se afastado. Biólogos identificaram o animal como um macho adulto de aproximadamente 9 anos, com base no desgaste dos dentes e em registros prévios de monitoramento. Quando os agentes chegaram de barco, utilizaram alto-falantes e tiros de advertência para manter o urso distante, enquanto recolhiam o que restara. A área da carcaça foi deixada intocada depois que as amostras biológicas foram coletadas. Durante todo o procedimento, Dylan permaneceu do outro lado do rio, silencioso, com as mãos tremendo enquanto segurava sua vara no colo. Ele havia passado a noite anterior desperto, acreditando ouvir o urso rondando o acampamento. A investigação classificou o ataque como defensivo. Nada indicava predatória ou perseguição prolongada. Vento, proximidade da carcaça e azar tornaram a fuga impossível. Dylan retornou a Whitehorse na manhã seguinte, deixando o equipamento para trás. As cinzas de Nate foram enviadas ao Canadá na semana seguinte, levadas pela irmã dele. Enquanto o corpo de mais uma vítima de urso marrom era velado sob o céu distante do Alasca, em outro ponto do planeta, um grupo de pesquisadores descobriria que até mesmo uma única falha de segurança, somada à exaustão, poderia transformar um acampamento científico em um campo de caça. Número 3. O urso branco na borda do gelo. Era 3 de março de 2017, na extremidade congelada do gelo rápido em Kongfjorden, no arquipélago de Svalbard. Ao longe, a luz tênue de um pequeno posto de pesquisa mal se destacava no horizonte polar. 3 barracas estavam montadas em uma leve depressão da superfície gelada, e suas paredes finas estalavam sob a pressão constante do vento. Dentro de uma delas, Jonas Nielsen tentava se ajeitar no saco de dormir, sem saber que uma figura branca já avançava silenciosamente pela escuridão, além do perímetro improvisado do acampamento. Jonas tinha 32 anos e era assistente de campo do Departamento de Geociências e Gestão de Recursos Naturais da Universidade de Copenhague. Participara de várias expedições árticas, acumulando centenas de horas em temperaturas negativas, enquanto coletava dados sobre espessura e salinidade do gelo marinho. Era considerado metódico, calmo e confiável, do tipo que seguia protocolos com precisão, sem reclamar do frio ou da repetição. Mas aquela viagem tinha um peso especial. As medições daquela temporada alimentariam um modelo climático do Instituto Polar Norueguês, projeto do qual Jonas queria fazer parte permanentemente. O grupo havia passado 16 horas de trabalho duro naquele dia, perfurando o gelo para extrair amostras e posicionar boias de monitoramento. No retorno ao acampamento, a exaustão deformou a rotina deles. Montaram as barracas sobre neve compactada, registraram leituras do vento e comeram refeições desidratadas, iluminadas por luzes de cabeça. Era quase meia-noite, quando perceberam que não haviam instalado o sistema de alarme de arame,
um conjunto de cordas ligadas a sinalizadores que disparariam caso algo se aproximasse. O líder da equipe, Anders Holm, decidiu deixar para armar tudo ao amanhecer. As condições estavam calmas, céu limpo e eles estavam exaustos. Jonas concordou. A decisão se apoiava em uma suposição. Ursos polares tendem a se aproximar a favor do vento, e naquela noite, a brisa soprava firme para longe do acampamento, em direção ao fiorde. Só que estavam errados. Os ursos de Svalbard podem pesar até quase 600 quilos e atingir velocidades superiores a 40 km por hora em curtas distâncias. São inteligentes, capazes de captar cheiros a quilômetros, e na primavera, quando o gelo se rompe cedo, vasculham qualquer vestígio de alimento, inclusive cheiro humano. Embora ataques sejam raros, quando ocorrem, geralmente são fatais. O acampamento estava a pouco mais de 3 quilômetros da borda congelada do fiorde, cercado apenas por neve esculpida pelo vento e blocos irregulares de gelo. Por volta das 3 horas da madrugada, o urso surgiu dos limites do fiorde. Dados de satélite coletados depois mostraram que o vento havia mudado repentinamente para leste, carregando o odor do acampamento direto até ele. O rastro no gelo, analisado mais tarde, indicava uma aproximação cuidadosa, lenta, com a cabeça baixa, seguindo a trilha do cheiro. O animal circulou 2 vezes ao redor da área antes de ir direto à barraca central, a de Jonas. A lona cedeu quando o urso pressionou o focinho contra o tecido, farejando. Lá dentro, Jonas se mexeu, ouvindo apenas um ruído suave bem ao lado da orelha. Então, a pata desceu com força. As hastes de alumínio se partiram instantaneamente. A barraca rasgou como papel, e o mundo dele se encheu de vento gelado, tecido rasgado e pelos brancos. Jonas gritou, um único som agudo que despertou os colegas nas barracas ao lado. Anders abriu o zíper da barraca e viu o urso arrastando Jonas pelo torso, com o saco de dormir ainda preso às pernas dele. O que aconteceu depois foi reconstruído por depoimentos e fotos tiradas pela equipe de resgate. Anders disparou o primeiro sinalizador, uma chama laranja que iluminou o campo de gelo como se fosse amanhecer. O urso recuou um instante, mas não soltou a presa. O segundo sinalizador explodiu perto das patas traseiras, refletindo a luz na pelagem branca. O animal virou a cabeça, mas mantinha as mandíbulas cravadas nas costelas. Quando o terceiro sinalizador explodiu, o urso finalmente soltou Jonas, deu alguns passos para trás e, relutante, desapareceu na escuridão pouco iluminada. A fumaça pairou no ar por vários minutos, enquanto Anders chegava até Jonas, e percebida que ele estava inconsciente, respirando com dificuldade. O casaco estava rasgado do ombro à cintura. A mordida atravessara a coluna superior e perfurara um dos pulmões. O outro pesquisador, Mikkel, o cobriu com uma manta térmica, enquanto tentavam contato urgente com a estação de Ny-Ålesund. Eles prestaram primeiros socorros por cerca de 20 minutos, mas o pulso de Jonas enfraqueceu até desaparecer. Quando o helicóptero chegou às 6 horas e 5 minutos, tudo estava congelado ao redor, inclusive o sangue espalhado sobre o gelo. As pegadas do urso circulavam o acampamento e desapareciam em direção ao fiorde. O corpo foi colocado em um saco térmico e transportado primeiro para Longyearbyen e depois para Copenhague. A autópsia informou separação vertebral, múltiplas fraturas nas costelas e hemorragias internas. Ferimentos compatíveis com morte quase imediata após o ataque. As marcas de mordida indicavam tratar-se de um macho adulto de aproximadamente 2,70 metros de comprimento, da ponta do nariz à cauda. A investigação conduzida pelo governo de Svalbard encontrou o sistema de alarme ainda enrolado ao lado das barracas, jamais instalado. O relatório oficial classificou o caso como falha evitável nas práticas de segurança.
Nenhuma busca foi conduzida para eliminar o urso, já que o comportamento dele foi considerado não persistente. Um ataque motivado por fome e curiosidade, não por predação repetida. A universidade suspendeu todas as atividades de campo individuais no gelo pelo restante da estação. 2 semanas mais tarde, realizou-se uma cerimônia em homenagem a Jonas, com presença de colegas e estudantes. Os pais optaram por não falar publicamente. Enquanto as últimas fagulhas dos sinalizadores ainda pareciam ecoar sobre o gelo ártico, a milhares de quilômetros dali, na Índia, uma mãe e um filho aprenderiam que até o gesto simples de colher flores ao amanhecer pode despertar uma fúria escondida entre as sombras. Número 4. A colheita que acordou a fúria na floresta de Chhattisgarh. Era 22 de abril de 2014, no distrito de Kanker, em Chhattisgarh, na Índia. O primeiro raio de sol começava a atravessar a mistura de árvores sal e marrua, refletindo no orvalho preso às folhas e no vapor que subia lentamente do chão. O solo da floresta estava coberto de flores de marrua, pequenas, amareladas, adocicadas, cujo perfume anunciava a curta temporada de coleta da qual muitas famílias dependiam. Aquele amanhecer deveria ser rotineiro, silencioso e dedicado ao trabalho. Mas o que se instalaria minutos depois seria uma violência impossível de esquecer. Savita Raalu, com 41 anos, seguia esse ritual há anos. Viúva desde os 30 e poucos, vivia com seu único filho, Rahul, em uma casa simples de paredes de barro na borda da floresta. O marido de Savita havia morrido de malária, e desde então ela sustentava a casa coletando produtos da mata, folhas de tendu, flores de marrua, tamarindo, vendendo tudo para pagar as despesas e a escola do filho. Vizinhos a descreviam como calma, trabalhadora, silenciosa, alguém que acordava antes do sol e retornava antes do calor apertar. Rahul frequentemente a acompanhava, carregando um cesto pequeno e caminhando atrás dela pelas trilhas estreitas. Naquele abril, ambos saíram antes do amanhecer para recolher as flores que haviam caído durante a noite. A trilha tinha cerca de 3 quilômetros, percorrida por caminhos usados por animais, onde a vegetação ainda estava úmida de sereno. A colheita prometia ser boa, e o cheiro doce das flores fermentadas atraía insetos e também outros visitantes da floresta. Nos últimos dias, moradores da região comentavam que ursos preguiça estavam aparecendo cada vez mais perto das aldeias devido a uma temporada fraca de mel. Mas Savita jamais encontrara um urso em todos os seus anos de coleta, e confiava que manter a voz baixa e caminhar por áreas abertas bastaria para afastar qualquer ameaça. As árvores ao redor da clareira onde ela caminhava eram tortuosas, com raízes escondidas sob folhas secas. Em certos trechos, as flores se acumulavam em camadas, misturadas a marcas de javalis e bovinos. Aquela manhã, porém, parecia mais pesada, quase imóvel. Sem vento, a névoa permanecia baixa e densa. Naquela região, ursos preguiça costumam descansar em cupinzeiros, troncos ocos ou buracos rasos durante o dia. Apesar de menores que tigres, são imprevisíveis e conhecidos por ataques ferozes quando surpreendidos. Suas garras medem cerca de 8 centímetros, e um macho adulto pode ultrapassar 130 quilos, desferindo golpes capazes de esmagar um crânio humano. E, diferentemente de outros grandes mamíferos, os ursos preguiça tendem a mirar diretamente o rosto da vítima, uma resposta instintiva para neutralizar ameaças. Naquele momento, não havia outros coletores por perto. À medida que o sol começava a furar a névoa, Savita e Rahul se aproximaram de um pequeno barranco cercado por árvores antigas. O que nenhum dos dois percebeu é que um urso preguiça macho dormia em uma das cavidades do terreno, provavelmente irritado pelo cheiro humano que se aproximava.
Rahul contaria mais tarde que eles conversavam baixinho sobre o café da manhã, quando o urso explodiu do mato com um rugido ensurdecedor. O primeiro golpe atingiu o ombro de Savita com uma força que a girou no ar antes de cair no chão. Rahul ficou imóvel, paralisado, antes de gritar. O segundo golpe foi ainda mais devastador. O urso rasgou parte do couro cabeludo dela, e Savita tentou proteger o rosto com os braços, mas ele avançou novamente, garras abrindo cortes profundos no rosto e no pescoço. Ursos preguiça atacam de cima para baixo, mirando cabeça e rosto. O impacto esmagou parte do maxilar dela, abrindo ferimentos extensos na testa. Savita ainda conseguiu soltar um grito, curto, grave, antes de o animal morder o lado de sua cabeça com força brutal. Nesse momento, Rahul correu sem olhar para trás, deixando cair o cesto, disparando pela trilha até a vila. Enquanto corria, atrás dele o ataque continuava. O urso pressionava o corpo da mãe dele contra o chão com as patas dianteiras, alternando golpes e mordidas. O rugido dele ecoou pelas árvores. Moradores que ouviram os gritos de Rahul correram até o local e, ao se aproximarem, fizeram barulho suficiente para afugentar o urso, que deu um último bufado e desapareceu na mata tão repentinamente quanto havia surgido. Quando encontraram Savita, ela ainda respirava, mas estava irreconhecível. A parte frontal de seu sari estava completamente rasgada, o rosto e o peito cobertos de sangue. Um dos braços estava quebrado, dobrado em um ângulo anormal. As marcas do urso eram evidentes nos 4 cortes profundos no couro cabeludo, deixando parte do osso exposto. 2 homens a improvisaram em uma maca feita de galhos e começaram a transportá-la pela trilha. Outro morador ficou para trás, atento, temendo que o urso retornasse. Savita parou de respirar antes mesmo de alcançarem a estrada de terra que levava à aldeia. O corpo foi colocado em um tapete de palha diante da casa até que as autoridades chegassem. Guardas florestais anotaram as coordenadas do ataque, recolheram amostras de solo e examinaram a cavidade onde o urso havia dormido. A autópsia no Hospital Distrital de Kanker confirmou hemorragia maciça, fraturas graves no crânio e mandíbula, além de lacerações profundas no rosto, lesões típicas de ataques defensivos de urso preguiça, sem sinais de predação. Nos dias seguintes, as equipes florestais realizaram buscas com dardos tranquilizantes, mas não encontraram o animal. Alto-falantes foram distribuídos pelas aldeias, avisando moradores para evitar a coleta matinal e caminharem sempre em grupos. Placas temporárias foram instaladas na trilha onde Savita morreu. A cerimônia fúnebre ocorreu na noite seguinte, curta e silenciosa, e o aroma de flores de marrua, as mesmas que ela buscava naquela manhã, pairava no ar como uma despedida amarga. Rahul foi levado para morar com um tio em Raipur pouco depois, enquanto a floresta de Chhattisgarh, indiferente, devolvia ao silêncio o local onde uma mãe dera seu último suspiro. Se você chegou até aqui, já percebeu que cada uma dessas histórias mostra como encontros rápidos com a vida selvagem podem mudar tudo em poucos segundos. A natureza não negocia, não recua e não espera. Por isso, respeitar distâncias, seguir protocolos e nunca subestimar o ambiente são atitudes que salvam vidas.